Amém, irmãos, amigos e ouvintes do canal Ao Tom da Palavra, com seu ministério Espírito e Vida e que tem como objetivo difundir e divulgar a Palavra de Deus, que é Espírito e Vida. Espero que todos vocês estejam bem e que o nosso Deus continue a nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Estamos de volta com mais uma porção da Palavra. E o tema dessa porção de hoje é: amas-me mais do que estes outros? Antes da gente iniciar, não se esqueça, caso você não tenha feito ainda a inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like aí ao final do vídeo e ative o sininho para receber as notificações, amém? Lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18, o Senhor, ele chama Pedro e André, que eram pescadores, né? Estavam lançando ali as redes ao mar. Então o Senhor disse a eles: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles largaram tudo e seguiram o Senhor. Assim também foi com outros discípulos, né? João, que era remendador de rede, né? Também deixou tudo e seguiu o Senhor. E durante o ministério terreno do Senhor, que foram 3 anos e meio, o Senhor supria as necessidades dos discípulos, né, com alimentação, com vestimenta, né, bebida, enfim, algumas mulheres que seguiam também o Senhor, cooperando ali com o ministério, né, também ofertavam, né, para garantir essa subsistência. De vez em quando o Senhor também multiplicava peixe, multiplicava pão, né, para suprir não somente os discípulos, como multidões que os seguiam, né. Só que lá em João, capítulo 21, o Senhor já havia morrido, então Pedro, que era muito intrépido, né, mais do que depressa ficou preocupado com a sua subsistência. Então ele, como tinha essa questão da intrepidez, era muito rápido no agir, ele influenciou também outros discípulos a segui-lo. Então ele fala assim no versículo 3 de João 21. Vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Eram pescadores profissionais, de repente não conseguiram pescar um peixe. No versículo 4 diz assim: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então o Senhor aqui foi reconhecido por João, porque o discípulo a quem Jesus amava, né, ele ficou conhecido porque na ceia, ali durante a ceia, ele recostou a cabeça no peito do Senhor, então ele ficou sendo conhecido como discípulo amado. Então, imediatamente, Pedro se lançou ao mar para ir de encontro a Jesus, né, e os discípulos foram puxando a rede com 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu porque o Senhor estava cuidando de tudo, né? E eles foram então ao encontro do Senhor Jesus ali na praia, e para surpresa deles, quando eles chegaram ali na praia, o Senhor estava com um banquete prontinho para servi-los. Brasa, peixe, pão, ou seja, o Senhor estava querendo mostrar algo ali para os discípulos. Era como se eu dissesse assim: Pedro, 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 eu chamei você para ser pescador de homens. Você não precisa se preocupar com a sua subsistência, voltar a pescar peixe, porque eu supro vocês aqui, ó. Estou aqui para isso, né? Vocês creiam em mim que vocês vão ser supridos com relação à sua subsistência. Mas já que vocês trouxeram peixe, tragam também aqui para a gente juntar aqui e fazer um banquete maior ainda, né? Então o Senhor alimentou os discípulos, né? Eles ficaram satisfeitos. E agora o Senhor vai para uma segunda etapa dessa comunhão. O Senhor agora quer exortar, quer chamar a atenção ali de Pedro e dos demais, né? Então o Senhor no versículo 15 fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro então responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor então disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros. O Senhor perguntou de novo no versículo 16: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, eu te amo. E então o Senhor falou: pastorei as minhas ovelhas. E o Senhor pergunta uma terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por lhe ter
dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus então lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava querendo, na verdade ele estava exortando Pedro, chamando a atenção de Pedro. Pedro, tu me amas, ama, então cuida dos meus interesses, cuida dos meus negócios. E o Senhor, ele é um grande empreendedor, é o maior empreendedor que existe. E o negócio do Senhor são pessoas. Então, ele estava mostrando para Pedro, Pedro, não adianta você dizer que me ama e não cuidar dos meus interesses. Falar de boca que me ama não resolve. Eu só entendo se você de fato cuidar dos meus interesses. E é assim que tem que ser, ou seja, quem ama, cuida. Não adianta você dizer que ama alguém e não cuida desse alguém. Não adianta você dizer que ama o Senhor e não cuida dos interesses do Senhor. Ficar lá, Senhor, eu te amo, o Senhor é importante para mim, mas as coisas do Senhor estão ficando de lado, está ficando em segundo plano. Né? O Senhor não entende essa linguagem de você dizer que ama. É como se você dissesse para alguém que não conhece o português, aliás, que não conhece a língua inglesa, e você dizer para essa pessoa em inglês, né, I love you, essa pessoa não vai entender. Agora, se você começar a cuidar dela, ela vai entender que ela é amada. Então, o próprio João fala lá no versículo de João, aliás, é a Epístola de João, primeira Epístola de João, né? Está aqui, ó, capítulo 3, versículo 18. O João fala assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então essa é a linguagem que o Senhor entende. Você precisa demonstrar com atitudes que ama o Senhor. Dizer que ama o Senhor de boca não resolve. O Senhor, ele é uma pessoa, inclusive o Senhor é um modelo, tal modelo para nós, né? Porque ele teve atitude, ele nos ama. E a atitude dele para mostrar esse amor por nós foi ir à cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos tomar isso como lição. Nós temos duas grandes lições nesse trecho bíblico aqui. Né? Primeira lição é que nós devemos primeiro alimentar para depois exortar. Né? Você quer chamar a atenção de alguém? Primeiro alimente, porque uma pessoa com fome não vai te dar ouvidos. Uma pessoa com fome não vai acolher de maneira aceitável a ser chamada a atenção. Ela vai reagir de forma negativa. Então, agora, se você alimenta, depois você pode chamar a atenção, exortar. Né? Então, essa é a primeira grande lição. A segunda grande lição é que não adianta dizer que ama se não cuida. O Senhor só entende que Ele é amado quando você e quando eu cuido dos interesses dele. Precisamos cuidar dos interesses do Senhor. Aí Ele vai entender que nós o amamos. Amém? Essas são duas grandes lições que esse trecho bíblico nos apresenta. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, que você divulgue esse vídeo, tá? Deixe seu like aí e nos vemos no nosso próximo vídeo. Jesus é o nosso Senhor.